Então, todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso consultor. Boa noite, pessoal. Tudo Palmas bem? pra ele. Vou dar uma palminha. E aí, falando ainda no nosso tema, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo, pedir mais uma vez para que vocês sigam a gente nas redes sociais, curtam os nossos vídeos lá no canal do YouTube, deixe comentário, mande pergunta. Isso ajuda a gente a direcionar as nossas lives para trazer conteúdo legal para vocês, tá? É muito bom ver gente nova, que a gente não conhece o rostinho ainda. Isso significa que a gente está caminhando para outros lugares, e isso é muito bom. Certo, nosso consultor? Tudo em cima. Alguém quer fazer a primeira pergunta? Marcelo também pode perguntar, hein? Cláudia, alguém que seja empreendedora, fala, nosso consultor. Não, o tema da nossa live é qual é a sua dúvida empreendedora. Isso. Então, se você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Pode colocar aí por escrito, né? A gente gostaria muito de poder compartilhar a tela, mas como a gente grava as nossas lives, né, para depois a gente, inclusive, também disponibilizar no nosso canal do YouTube, @abiecreativa, a gente tem dificuldade ainda de gravar aquilo que as pessoas falam. Então, para a gente é muito importante que vocês coloquem a sua dúvida por escrito e eu e a Glay vamos com certeza responder. Né? Só não vou responder se a Glay acorda tarde, né? Se ela não escova os dentes de manhã, mas perguntas relativas ao ramo do empreendedorismo, todas e qualquer uma. E se eu não souber, se a Glay não souber, a gente se compromete de buscar a resposta e entregar para vocês. Qual é a tua dúvida? O que você tem de dúvida? O que você gostaria de saber? Qual tipo de comentário que você gostaria de colocar a respeito do dia a dia do empreendimento, a respeito da forma de se conduzir um negócio, de como mudar um ramo. Meu negócio não está dando certo, eu gostaria de saber como é que eu faço para melhorar. Eu gostaria de publicar na internet para vender pela internet. Eu tenho dificuldade de formar preço, eu tenho dificuldade com custo, eu tenho dificuldade de administrar minhas finanças, eu tenho dificuldade de fazer marketing, eu tenho dificuldade de captar novos clientes, eu tenho dificuldade de fidelizar os meus clientes. Olha quanta coisa a gente tem dentro do empreendedorismo, né? Então é para isso que a gente está aqui. Esse canal é aberto para isso. E o mais importante, né, gratuito. Isso é a consultoria mais barata que existe hoje em dia no mercado. Então vamos lá? Se ninguém perguntar, eu pergunto, hein? Laços. Vamos? Alguém pergunta? Alguém pergunta, porque eu não pensei em nenhuma pergunta para perguntar. Olha. Não? Então vamos lá. Vou pensar, perguntar. Falando ainda do nosso tema pandemia, né? Vamos falar de pandemia. Não, Marcelo. Boa, Marcelo, me salvou. Queridos, explicam aí sobre a necessidade de delegar tarefas. Boa, Marcelo. Você fala ou eu falo? Ó, Marcelo, eu vou, antes dele falar, né, que ele é o consultor, ele é o cara que conhece disso, delega tarefas há muitos anos. Eu, a Glay, nunca tive uma equipe multidisciplinar sobre meus comandos, sob meus comandos, né? E quando eu comecei a empreender, eu tive dificuldade de fazer isso, porque eu sou uma pessoa muito mão na massa, eu gosto muito de fazer as coisas. Então, quando a B Criativa começou, o nosso empreendimento nasceu, eu queria fazer tudo. Eu queria atender o cliente, eu queria cadastrar produto, eu queria comprar, eu queria publicar na internet, eu queria atender o telefone, eu queria responder o WhatsApp, eu queria fazer tudo. E no final eu não fazia nada, né? E aí, quando a Denise, né, que é a nossa funcionária 001, era só eu e ela, e a Alexandre no finalzinho da tarde, a gente, com o crescimento da loja, a gente não conseguia organizar bem as tarefas de reposição de material, então às vezes acabava material. E aí, falando da importância de delegar tarefas, eu ainda estou aprendendo a fazer isso. Eu estou me desenvolvendo nisso. E
eu vou deixar a Alexandre falar dessa importância e depois eu vou dizer o que mudou na minha vida depois que eu comecei a aceitar que eu preciso delegar, que eu preciso dividir as tarefas, que eu preciso compartilhar responsabilidades, certo? Então fala aí, consultor. O passo mais difícil para você delegar tarefa é quando você é o especialista do negócio, né? A pessoa que sabe executar, ela tem muita dificuldade de fazer qualquer tipo de divisão daquilo que ela sabe fazer pelo principal bloqueio mental que a gente possui, que se eu quero bem feito, então eu tenho que fazer. Esse é o primeiro grande bloqueio que nós temos em qualquer momento para conseguir fazer alguma coisa na nossa vida. E delegar, essa pergunta, Marcela, é uma pergunta que eu certamente desenvolveria esse tema durante umas 4 horas com muita facilidade. Mas um dos pontos mais difíceis para uma pessoa delegar é quando a pessoa não tem rotina. E eu sempre caio, cara, são temas que são extremamente repetitivos em todo o material que eu subo de vídeo no YouTube. Às vezes a gente tem outros tipos de pergunta aqui nas lives e elas acabam no mesmo processo. Por quê? Porque falta de rotina conduz a você não ter planejamento. E como que você vai dar alguma coisa para alguém fazer se você não sabe como controlar essa coisa? Né? Esse é o mais difícil. Por quê? Porque quando você está fazendo, né, eu tenho muito essa coisa comigo, né? Eu gosto muito de cozinhar. É muito a minha praia cozinhar. Então, quando eu penso no que eu vou fazer de manhã cedo, quando a gente vai tomar café juntos, agora que está nesse momento de pandemia que nós estamos em casa, né? Todos nós, quando a gente vai tomar café junto, naquele momento eu já começo a pensar o que eu vou fazer para o almoço, ok? E aí, por exemplo, eu vou lá no congelador, retiro uma carne, coloco para descongelar, babá. Determinado momento eu vou fazer o almoço. Quando dá ali aquele horário eu vou fazer o almoço. Quando eu vou fazer o almoço, aquilo tudo está na minha cabeça. Né? Aquilo tudo está na minha cabeça. E muitas vezes a Glória fala assim, você quer que eu faça alguma coisa para te ajudar? Eu digo para ela, não. Por que não? Porque eu não tenho uma metodologia traçada para aquilo que eu vou fazer ali. Eu vou executar, e certamente eu vou executar de uma forma rápida, porque eu vou pensar e colocar em prática. Ou seja, eu não criei uma rotina para poder executar aquele processo. O que eu chamaria de uma rotina, por exemplo, a questão do almoço? Eu tenho um cardápio definido por semana. Né? Se eu tivesse um cardápio definido para uma semana, para 2 semanas aqui em casa, eu poderia dizer assim, poxa, hoje, por exemplo, é ensopadinho de batata. Vou dar um exemplo, né? Então, se é ensopadinho de batata, todo mundo sabe que precisa de batata descascada. Então, ali tem um plano, ali tem uma diretriz do que deve ser feito. Enquanto eu não tenho essa rotina definida e eu vou executar, está na minha cabeça. Então, vai demorar mais tempo. Olha, eu gostaria muito que vocês me dissessem se isso que eu vou falar é verdade ou mentira, tá? Então, digamos assim, demoraria muito mais tempo para eu dizer para alguém como fazer aquilo do que eu executar. Por quê? Porque não tem mais tempo. Não existe mais, não existe mais como criar a rotina. Agora é tempo de executar. Então, são fatores extremamente básicos na questão da delegação. Delegar, você precisa ter rotina, você precisa ter planejamento, que é uma saída praticamente que imediata da rotina, e você precisa ter o quê? Tempo, que está ligado à questão do planejamento. Por quê? Porque você não consegue chegar com uma pessoa e você até consegue falar assim, olha, varre a minha casa. Aí a pessoa começa a varrer a casa por onde você não quer que varra. Aí você fala assim, opa, peraí, você está varrendo a casa desse jeito por quê? Não, você mandou eu varrer a casa. Você não me disse como que você quer que varra a casa. Então, delegar tem toda essa ciência. E para aquela pessoa, como a Glória falou, né? A Glória é a mão na massa. Os americanos dão esse termo de hands-on, né? O cara é hands-on, é blue collar, é o cara que operacionaliza, que faz as coisas acontecer. Esse cara, ele tem imensa dificuldade de delegar. Por isso, olha que bacana, cara. É muito fantástico mesmo. A gente fica aqui sempre na expectativa assim, pô, o que vai vir de pergunta, né? O que vão jogar pra gente poder responder? Notem como tudo está na questão da desconstrução.
Reparem como está na questão da desconstrução. Porque se eu sou um especialista, se eu sei fazer, se eu sei cozinhar, e eu não sei desconstruir o meu modelo mental, que me impede, né? Porque o que impede a gente de delegar está aqui, ó. Está aqui. Porque tudo vai depender do que a minha cabeça, do que a minha mente vai produzir para poder existir a delegação. Por quê? Porque a minha mente vai precisar produzir uma rotina. E para que exista uma rotina, eu vou precisar pensar em tempo, vou precisar pensar em planejamento, eu vou precisar pensar nos insumos, eu vou precisar pensar no ferramental que eu vou precisar para executar tudo aquilo ali. Ou seja, eu vou ter que criar um plano. Mas para eu poder fazer isso, para poder sair do hábito que eu possuo, eu preciso criar um modelo mental diferente daquilo que eu tenho hoje. Então eu preciso desconstruir essas barreiras. Se eu quero bem feito, é melhor que eu mesmo faça. Se eu for delegar, eu vou demorar muito tempo, a gente vai perder tempo, eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro para poder investir em 2 tesouras para cortar um tecido, porque eu vou querer usar uma em determinado momento. Cara, chega um momento da vida do empreendedor que ele tem que aprender a entender o seguinte: delegar é tudo. Sabe por quê? Isso é muito comum. Aí, de novo, né? Se vocês quiserem opinar, podem opinar, fiquem à vontade. O especialista, quando ele e isso acontece muito, aqui tem uma galera que está assistindo a gente aqui que a gente sabe que é do ramo do artesanato. A pessoa que executa o artesanato é o especialista. E ao mesmo tempo ele é obrigado a fazer gestão, porque às vezes ele não tem gente para ajudar ele. Então ele tem dificuldade de delegar. Quando você está no processo, você está embutido dentro do processo da execução, dificilmente você vai entender que você precisa delegar. Por que você tem que delegar? Porque a tua atividade fim é fazer o artesanato. Não é ir ao banco, não é comprar o material, porque comprar o material, digamos que a pessoa faça biscuit e precisa de massa de fazer biscuit, a pessoa pode dizer para o seu filho, para o seu marido, para o seu sobrinho, para o vizinho, para a vizinha, para o motoboy, ligar para a loja e falar assim: me entrega uma massa de 900 gramas, branca, natural, lilás, azul não sei o que, pipipi. Você não precisa fazer a gestão desse processo. Você é o especialista, você tem que se dedicar a produzir aquilo que você vai produzir. Agora, preste atenção. Eu tenho que entender que em determinado momento você pode ficar doente. E quando você fica doente, especialista, quem é que produz por você? Quem é que faz dinheiro por você? Então, existem todas essas nuances que eu falei que a gente poderia passar aqui 4 horas, basicamente, falando sobre delegação. Porque delegação, por exemplo, é um fato que está em evidência no nosso país. Há pouco tempo atrás a gente mudou a lei da terceirização, né? Aonde antigamente existia aquela barreira, né? Porque a tua atividade fim não pode ser terceirizada. Agora já pode. Você já pode terceirizar a tua atividade fim. Você já tem contratos de trabalho mais maleáveis. Ou seja, pessoal, isso é um ramo, isso é um segmento de assunto muito grande. Porém, eu digo, no básico, para a gente poder começar do zero. Quer delegar? Mude seu modelo mental e crie rotina, planejamento e saiba que você vai ter necessidade de aprender a fazer gestão do tempo. E o que as pessoas dizem? Tempo é dinheiro, não mais, tá? Desculpa eu quebrar mais uma barreira. O que é dinheiro hoje em dia se chama informação. E voltando ao que eu falei da minha experiência com delegar, quem conhece a loja, né, a Denise, sabe que a gente já teve 2 funcionárias, né, e a gente teve que dividir tarefa. E a gente encontrou uma barreira muito difícil. Eu encontrei uma barreira muito difícil em delegar. Hoje, por conta da pandemia, de ter que trabalhar em casa, todas essas desculpas que ele falou, eu já falei. Inclusive com ele. O tempo que eu vou demorar para ensinar é mais fácil eu fazer. E, pasmem, hoje a gente teve um exemplo desse, né? Hoje eu ensinei a Denise a fazer um procedimento no sistema do qual ela já sabia, mas todas as vezes que ia fazer, por ser mais rápido, eu ia lá e fazia. A gente demorou bastante tempo. Ela aprendeu o processo, eu
conseguir ensinar para ela. E a gente tá nesse namoro, né? Ela aprende, eu passo a informação para ela, mas isso tomou mais tempo do que eu tinha planejado. Isso dói. Isso, no meio do caminho, você tem vontade de desistir. Não porque a outra pessoa não está aprendendo, mas é porque a pessoa tem um ritmo e você precisa ensinar ela de uma forma apropriada. Então, isso é uma coisa que é difícil e que todo dia eu, Aglai, preciso aprender um pouquinho mais e preciso mudar o meu modelo mental um pouquinho mais, para que eu tenha a minha cabeça livre. As nossas empreendedoras aqui, nossos empreendedores sabem que a nossa cabeça tem que estar livre para olhar para novos horizontes, olhar para outras direções, pensar para onde vai levar o negócio, né? E não pode ficar preso nas rotinas do dia a dia, que coisas que vão acontecer todos os dias e que não precisam mais ser feitas por você, porque você tem alguém que sabe que pode te ajudar. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta, quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Alguém aí consegue delegar em casa pro seu filho ir na rua comprar? Não agora, né, nesse caso. Alguém aí consegue... Sabe uma coisa que é interessante? Com essa mudança na pandemia, a gente teve que vender bastante coisas pelo WhatsApp, né? E a gente encontrou muito cliente com dificuldade de dizer pra gente o que quer. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam, não estavam acostumadas a falar o que queria. Ela chegava na loja, ela olhava lá o produto que ela queria, colocava na cestinha e ia embora. Quando a gente começou a perceber que os clientes precisavam explicar pra gente o que eles queriam, que às vezes a foto não saía numa qualidade muito boa, a gente começou no início a ter muito problema de comunicação por conta dessa dificuldade de falar. E hoje as clientes já estão um pouco mais acostumadas a falar, a delegar a compra pra gente que está aqui do outro lado para receber o pedido e entregar na sua casa. Alguém aí quer falar sobre delegar? Alguém delega bem? Mulher delega bem, né, gente? Eu não delego. Tô aprendendo. Quem delega melhor aqui em casa é ele. Quem cozinha melhor aqui em casa é ele também. Por isso que eu casei com ele, porque ele cozinha bem. Mentira. Alguém quer mais uma pergunta? Perguntas? Não, perguntas. A gente está numa época... A gente está numa época, não, a gente já vive essa época há bastante tempo. Isso é muito engraçado, né? E é uma coisa que todo mundo vive. A questão de você enxergar as pessoas pelas redes sociais faz com que se crie muitas vezes uma falsa imagem. Né? Uma falsa imagem, isso é fato. E durante muito tempo a gente acreditou naquilo que via, porque você não tinha necessidade de comprovar depois que aquilo que você viu chegasse até a sua mão para você poder falar, aquilo que eu vi é isso aqui. Eu tenho muita dificuldade de comprar, não tenho dificuldade de comprar pela internet, mas eu tenho muito problema para comprar pela internet quando eu não encontro exatamente a descrição daquilo que eu preciso encontrar. Né? Eu preciso entender o que eu vou comprar, porque o efeito visual para mim cai exatamente nessa conjuntura que eu estou falando para vocês. As redes sociais são 100% uma armadilha para qualquer ser humano. Né? Você consegue, através de um aplicativo qualquer de celular, modificar uma fotografia a ponto de fazer qualquer coisa se transformar em algo maravilhoso. E isso é um fator muito complicado. Então, um dos aspectos muito interessantes que todo mundo deve ter como pensamento é expressar a sua opinião. Olha que coisa legal. Né? A gente vive a era da comunicação, a era da velocidade da comunicação. A gente vive uma era onde a gente se tornou ansioso por tudo aquilo que acontece, porque a gente manda uma mensagem via WhatsApp, via Telegram, e se a pessoa não visualizou aquela mensagem em 10 segundos, a gente já acha que aquela pessoa não quer falar conosco.
E a questão da informação se tornou uma coisa muito interessante. Então, olhe como é importante você se expressar em relação àquilo que em algum momento foi bom ou ruim. O problema é que a gente se habitua somente a comentar aquilo que não foi bom na nossa vida. Mas a gente precisa entender o quanto é importante a gente comentar aquilo que é bom pra gente. Porque, primeira coisa, porque fazer o bem não faz mal a ninguém. Né? É um ditado bem simples, que fazer o bem não faz mal a ninguém. Então, quando você vai comprar um produto e você puder falar assim, eu comprei esse produto no lugar tal e a experiência foi muito boa, o material foi muito bom, aquela próxima pessoa que vai comprar aquele mesmo produto, ela já vai ter um respaldo para isso. Então, essa visibilidade, né? Essa visibilidade é algo muito importante, porque a gente sai do mundo visual para o mundo do conhecimento efetivo, né? Aquilo que você vai poder entender a opinião dos outros. Foi só assim um adendo que eu quis fazer em relação a essa questão que a Glay colocou da dificuldade que as pessoas passaram a ter de adquirir produtos visualizando foto. Cara, isso pode causar um descontentamento tremendo, tá? Isso pode causar um descontentamento tremendo. E vocês, como nós, que estão vivendo ainda toda essa maré, né, e Deus sabe ainda o que vai acontecer pela frente, a gente precisa ter mais hábito, né, com a questão da verbalização e não simplesmente utilizar a imagem. Nós estamos ficando viciados, né? O aplicativo que mais cresce hoje em dia é o TikTok. Né? E o TikTok, na verdade, a pessoa não precisa nem falar. A pessoa basta se mexer para criar um vídeo, maravilhoso, viralizar, entrar na internet e bombar. Mas aquilo que está sendo criado é só visual. O conteúdo, isso me preocupa muito. E isso é muito fato. Porque os conteúdos de educação cada vez estão mais distantes das pessoas. Porque as pessoas estão se prendendo muito ao visual e pouco à informação sólida que pode chegar até cada um de nós. Marcelo se despediu, né? Disse que vai voltar lá para as declarações de imposto hoje é o de último renda. dia do imposto de renda, hein, pessoal? Hoje é o último dia. Tem um monte de gente que deixou para o último dia. Quem nunca, né? Quem nunca deixou. É isso. Laços, _ laços. Você falou que é péssima para delegar. E aí você falou lá no iniciozinho que lembra lá no início da live que lembra do início da loja. Você é daqui de Rio das Ostras, né? Não tô conseguindo lembrar assim exatamente de você. Mas você tem alguém que te ajude, alguém aí quer falar sobre esse assunto, quer mudar de assunto, falar de outra coisa? Lista de compra pela internet, por exemplo, qual é a melhor forma? Alguém costuma comprar pela internet com a descrição dos itens, se sentem confortáveis com isso? Isso é um assunto que a Glay está tocando. Na verdade, a primeira turma que a gente fez efetiva do Planejando para Desconstruir, a primeira turma física, e que foi a primeira e a única, porque veio logo a pandemia, né? Eu acabei criando um grupo no Telegram para poder prestar consultoria gratuita para o pessoal, né? Pessoal que quer empreender e deseja entender metodologias necessárias para poder seguir em frente. Teve gente que, por exemplo, teve um aluno dessa turma que eu auxiliei ele a formar preço para o produto dele, né? Nós tivemos alguns encontros de 1 hora, não físicos, né? Mas através da internet. E a gente fez encontros ao vivo e eu auxiliei isso nele lá. E uma das coisas que... Caramba, não pode fugir o assunto da minha cabeça agora. Puxa vida. Fugiu, mas vai voltar. De compra. A gente estava falando sobre questão de compras. Vamos lá. Caramba. Vou falar. Lembrei. Um dos assuntos que eles pediram foi que eu falasse sobre loja física, loja virtual e site. E aí, a Glay falando a respeito da questão da lista de compras. Todo mundo
Cara, essa pergunta foi umas 2 lives atrás, teve uma pessoa que subiu essa pergunta e falou assim: "Ah, eu quero vender pelo Instagram e eu quero saber como é que eu faço e tal". Então hoje isso virou uma febre, até pela questão da pandemia ter reclusado as pessoas, né, ter colocado as pessoas dentro de casa, virou uma febre a questão da venda pela internet. E isso teve muito a ver. Eu tenho 3 vídeos no canal do YouTube onde eu falei separadamente sobre loja física, loja virtual, site, e eu ainda falei sobre produto virtual também. E um dos aspectos mais importantes que existe quando você vai para o mundo virtual é você fornecer informação de qualidade sobre aquilo que você vai vender. Então não adianta, e eu digo para vocês, pessoal, porque eu tenho sei lá, uns 300 seguidores mais ou menos só da parte de artesanato, tá? Eu estou falando isso por conhecimento próprio. A minha timeline, ela passa todo tipo de artesanato que você possa imaginar. Não parece nem uma timeline, digamos assim, de uma pessoa que não seja do segmento do artesanato, mas a minha é assim. Eu tenho pelo menos por baixo uns 300 seguidores da parte de artesanato. E é muito engraçado que eu vejo esses seguidores tentando, né, divulgar o seu produto e botam fotos, e fotos lindas, produzem, colocam luz, calibram a cor, você vê que a pessoa faz um trabalho da foto, mas de novo não existe uma coisa que a gente chama dentro da área do comércio digital, que o termo em inglês se chama copyright, não é copiar e colar. Na verdade, é você ter a capacidade de escrever para poder chamar a atenção do teu público, tá? Aí fala assim: "Alexandre, mas pô, isso é uma coisa difícil". Sim, não é fácil, porque a gente precisa saber escrever. Mas existem sim formas maceteadas, né? Como o nosso tema que é sempre a ideia do planejando para desconstruir, né? Ela tem que estar muito focada em, sim, trazer uma foto muito boa do teu produto para poder causar a impressão visual, mas a pessoa vai querer saber, com alguns poucos detalhes, que tipo de produto é aquele. Então a tua escrita, você precisa ter uma descrição, você precisa ter um canal de comunicação escrito onde você vai demonstrar efetivamente aquilo que você está trazendo pela parte visual. Porque os olhos compram, mas quem decide é o cérebro. Quem vai decidir a compra é o teu cérebro. Porque existe dentro do nosso cérebro, eu não quero entrar muito nesse aspecto, mas só para dar uma pincelada, um dos lados do nosso cérebro se chama o lado límbico do cérebro, ok? Esse lado límbico é aquele que causa o convencimento da necessidade de você ter aquele produto. Ou seja, não é simplesmente uma emoção, né? Muita gente compra coisa pela emoção, pelo aquilo que vê. Ah, que troço lindo, vou comprar. Mas a maioria das pessoas vão tentar entender o quanto aquilo é bom visualmente, mas também é importante ter. Tem gente, por exemplo, que tem alergias, né? Tem gente que tem alergia a tecido. Tem gente que não pode ter contato com determinados tipos de tecidos sintéticos. Então, você vai ter sempre muito cuidado, por exemplo, para comprar alguma coisa, para ter contato com a pele e ter esse desgaste. Então, se uma pessoa tem qualquer tipo de receosidade em relação àquele produto, ela vai querer entender aquilo que ela vai estar adquirindo. Beleza? Como é que eu faço isso, Alexandre? Você vai estar perguntando assim, mas pô, como é que eu consigo escrever um texto curto, um texto básico, que vai embasar o meu produto? Porque, de novo, pessoal, se você pegar uma timeline e entupir-la de foto, se você colocar lá 8 fotos, a pessoa vai passar a primeira, vai passar a segunda, vai passar a terceira. O efeito visual, ele também causa cansaço. A gente tem que entender que tudo tem 2 lados. Agora, quando a pessoa passou a primeira, chamou a atenção, ela olhou para baixo, tem uma boa descrição, e aquele texto faz com que a parte límbica do cérebro ela construa a parte visual com a parte lógica, isso vai fazer com que a pessoa sim se interesse efetivamente pelo teu produto. Isso se chama engajamento. Engajamento. Esse é o termo correto. É engajamento. Você engaja o teu público.
Como é que eu faço isso, Alexandre? Bom, existem várias pessoas no YouTube que são especialistas em copyright, em capacidade de desenvolver bons textos para que você consiga vender o teu produto. Por que que eu estou falando isso? Porque dentro desses vídeos que eu fiz a respeito de loja física, de site, de loja virtual e de produto virtual, eu expliquei com muita clareza que quando você entra no ambiente virtual, o teu público ele não tem contato contigo para explicação. E o pior, por mais que você coloque lá um saque, né? Saque, arroba, não sei o que, mande um e-mail, nós vamos responder para você. Se você demorar 1 dia, 2 dias para dar aquela resposta para aquele cliente, ele pode ter decidido por outro produto de outro fornecedor, né, de um concorrente seu, porque você demorou a responder. E como nós estamos na era da informação, ó, a informação é assim muito rápida. A pessoa não quer esperar. Então ela precisa encontrar sim a informação. É fundamental para quem está no segmento do negócio virtual. Ah, eu quero vender virtualmente, eu quero encontrar meu público virtualmente. Não adianta. Imagem, por mais que tenha sido o jargão de um determinado refrigerante no passado, mas imagem não é tudo. Não é tudo. Imagem, ela consegue comprar a tua ideia, mas ela fazer com que alguém compre a tua ideia. Mas o que efetivamente vai criar o engajamento e vai criar a decisão da compra do teu produto vai ser aquilo que você vai fornecer de informação. E, permita-me colocar uma azeitona nessa empada, além da informação, as pessoas vão procurar em você garantias, tá? Porque não adianta você falar assim, o meu produto, as pessoas vão querer encontrar garantias. Aí a gente volta ao tema da live passada, né, onde a pergunta foi sensacional sobre pós-venda. A pessoa perguntou, eu consigo fazer pós-venda no setor de artesanato? Opa, lógico que consegue. E o pós-venda no setor de artesanato está ligado à parte emocional, né? Então, quais são as garantias que você consegue transferir para uma pessoa fazer uma compra virtual do teu produto? Primeira coisa, o testemunho dos teus clientes. Se chama prova social, que foi o que eu falei na live passada. Então, quando você cria testemunho do teu cliente, você cria prova social, você tem um bom copyright, ou seja, você tem um texto curto, com palavras certeiras, clarificando aquilo que você está vendendo, o teu produto, e o teu efeito visual é bom, aí eu te digo, aí você está no caminho certo. Mas encher a timeline apenas de imagens e dizendo coisas sem sentido, pessoal, não é efetivo, tá? Não é efetivo. Não quer dizer que você não vai conseguir vender. Só estou dizendo que não é efetivo. Às vezes emplaca, mas às vezes... Nem sempre. É muito relativo. Então é isso. Ó, 19h07... A gente teve alguns comentários aqui que eu achei bastante interessante. Tem algumas pessoas novas aqui que eu gostaria de ler os comentários, né? Natália Furtado. Natália Furtado, a foto do produto tem que mostrar ao máximo o tamanho ideal do produto. Isso é muito importante também. Ela estava falando da copyright. Natália Furtado, se eu não me engano, é a Natália que... foi minha parceira no aniversário da loja de 1 ano com a Mary Kay. Se não me falha a memória. Se você tiver ainda, Natália, se for você, já manda um coraçãozinho. Paty Wagner Oficial. Ela botou muito importante a copy. Com estratégia. Com estratégia se consegue. Isso é fato. Isso é fato, não adianta. Kátia Reni, é isso? Seja bem-vinda. O filho tá aqui. Natália Isidro, Daniele Soares, Dani. Adriana Chaves. Eu mesmo, viu? Lembrei de você, seu rostinho. Vi que você tá lá, Natália, numa outra vibe agora. Voltei para artesanato. O bom filho a casa torna, não é isso? Sempre. Que bom que você tá gostando. A gente agora
tem live todas as terças e quintas-feiras com essa mesma pegada dos ouvintes e participantes lançarem as perguntas e a gente responde. E a gente cria um bate-papo legal para que a gente caminhe junto. A gente tem desenvolvido bastante coisa através dessa conversa, tem sido muito legal, a gente tem conhecido pessoas novas, a gente tem um público que já segue a gente, né? Mas é sempre bom receber gente nova, com visão nova, comentário novo, e a gente vai seguindo em frente. Alguém tem mais alguma pergunta? Meu consultor, parceiro, que divide a vida, cozinha não, só ele cozinha. Comigo, quer falar mais alguma coisa? Não? Assim, a cabeça, né, ela está o tempo todo trabalhando e pensando. Eu tenho uma teoria, aliás, eu tenho algumas teorias que eu acabo criando essas teorias. Uma delas, eu criei a teoria do empreendedor com síndrome do vira-lata, né, que virou um vídeo também do canal, né, um empreendedor que tem a síndrome do vira-lata, que é aquele cara que tá sempre, meu Deus, tá sempre ruim, eu nunca vou conseguir, blá, 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 blá. Mas eu tenho uma outra teoria que eu acabei aqui, quando a gente estava falando sobre tudo isso, e pelo caminho que se tornou, que seguiu essa live, eu tenho a teoria da fotografia. A teoria da fotografia está pautada num ditado popular que diz que a primeira impressão é que fica. E eu conheço uma história, bem rapidinho, né? A gente tem ainda aí uns bons 20 minutos pela frente. Tem uma história que ninguém nunca ouviu essa história, eu posso garantir que ninguém nunca ouviu essa história, de 3 vizinhas que moravam em 3 casas iguaizinhas, murinho colado, bacaninha, tudo certinho lá. E essas 3 vizinhas, todas 3 lavavam roupa, né? Elas lavavam suas roupas e todas 3 tinham as suas metodologias de secar a roupa. Uma procurou o melhor posicionamento do sol e colocou seu varal lá e esticou sua roupa e secava sua roupa no sol. Secava as roupas rapidamente, ela procurava sempre aquele horário, que era o momento que o sol batia naquela posição e ela secava suas roupas. A outra, ela procurou a melhor posição para colocar seu varal para que ele encontrasse o melhor fluxo de vento possível. Para que ela sabia que aquela posição do varal era onde mais ventava, que não tinha nenhum tipo de barreira provocada pelo morro, pelas árvores, e ali o vento fazia com que as roupas secassem rápido. E a terceira pediu ao marido, né, que com toda dificuldade, porque eram casas não muito ricas, né, eram casas pobres, né, e com muita dificuldade o marido fez um telhadinho na parte de trás da casa e colocou um varal na sombra, embaixo desse telhado. E ali ela secava as suas roupas, né, e as suas roupas secavam, obviamente, num tempo menor, num tempo maior, né, do que aquela que secava no sol e do que aquela que secava ao vento. E existia uma outra característica muito comum entre as 3. Todo final de tarde, as 3 sentavam à frente da casa e elas colocavam suas cadeiras, né, ficavam ali sentadas e ali elas até cumprimentavam as pessoas que passavam, tudo mais direitinho. E todo dia, naquele horário que elas sentavam lá, passava um senhor de bicicleta. E aquele senhor, né, já mais velhinho, passava bem devagar de bicicletinha e ele passava observando aquelas 3 mulheres que ficavam sentadas ao portão. E um dia ele parou e comentou com um amigo: rapaz, eu passo todo dia naquela rua. Eu passo todo dia naquela rua. E naquele mesmo horário que eu passo ali, que eu saio do meu trabalho, eu observo aquelas 3 mulheres sentadas ao portão. Agora, uma coisa me chama a atenção nas 3 e elas não sabem, talvez, que eu perceba isso. As roupas delas estão sempre desbotadas. Sempre desbotadas. Eu reparo que as roupas dela não têm aquela coisa viva, né, da cor. A outra, eu reparo que a roupa dela não, sabe, parece que não está bem limpa, uma coisa assim, um negócio meio estranho. Eu não consigo distinguir, mas não me parece uma roupa extremamente limpa.
Já a terceira, eu olho para ela e eu vejo a roupa dela sempre do mesmo jeitinho, sabe? Sempre ali, aquela roupa bem conservadinha, bacaninha, né? Tudo certinho, direitinho. Olha, engraçado, né? Porque toda vez que eu passo ali, eu tiro essa mesma conclusão, olhando para elas com roupas diferentes, mas sempre sentadas ao portão daquele mesmo jeito. E daí surge a minha teoria da fotografia. Nem sempre aquilo que a gente vê é a verdade daquilo que acontece, né? Ou melhor, nem sempre aquilo que a gente pratica faz com que o nosso cliente, faz com que aquela pessoa que nos enxerga, que ela realmente veja o que nós tentamos fazer da melhor forma possível. O que eu quero dizer com isso? Aquela que secava ao sol, ela secava a roupa dela muito rápido. Ela tinha um método muito eficiente de secar a roupa. Mas o sol, por sua vez, fazia com que as roupas dela perdessem a cor, né? Tivessem a perda de vida. A outra secava no vento, mas como o vento traz muita impureza, as suas roupas perdiam também a cor, porque ela acabava ficando um pouco mais escura, porque era muita poeira, era muita coisa que o vento trazia, mas a sua roupa secava rápido. Já a terceira, ela tinha mais paciência de colocar a roupa na corda, talvez ela não conseguisse secar no mesmo dia, ela só terminasse de secar no segundo dia, só que no fundo, as roupas dela se mantinham mais tempo. Vamos esperar reconectar. Voltou? As roupas dela se mantinham mais tempo, tinham melhor aparência e duravam muito mais. A teoria da fotografia, ela traz exatamente esse sentimento para você, empreendedor. Muitos, e isso são muitos mesmo, eu digo isso porque eu sou muito ansioso, eu tenho minha velocidade muito alta. Muitos de nós, a gente quer fazer que as coisas aconteçam rápido. A gente quer resultado rápido. A gente quer que as coisas aconteçam num tempo infinitamente inferior àquilo que é o tempo que precisa acontecer, que a gente precisa maturar o processo, que a gente precisa aperfeiçoar, para a gente poder fazer com que o nosso cliente se fidelize, para a gente poder fazer com que a nossa marca se fidelize no mercado, para a gente poder fazer com que os nossos parceiros de trabalho se acostumem conosco. Né? A gente tem muito isso e a gente quer muito resultado. E também tem outras pessoas que preferem fazer devagarinho, né? Porque acham que o devagar se vai ao longe, né? Que a gente sempre vai chegar. E a verdade é o seguinte, o que a gente precisa encontrar, e aí eu volto à questão da desconstrução, é a forma correta de fazer as coisas. Às vezes, não é a questão do tempo que importa. Porque não é o tempo, muitas vezes, da execução que vai fazer com que você seja o melhor no teu negócio. O que vai fazer com que você seja o melhor no teu negócio é o tempo que vai durar aquilo que você vai entregar para o teu cliente. E sabe o que mais dura na vida de um cliente? É a confiança, é a confiabilidade. É a certeza de que você pode não ser o mais veloz de todos, mas quando você entrega um produto, você entrega um produto certo, você entrega um produto bacana. Então essa é a teoria da fotografia. A teoria da fotografia é: o teu cliente precisa olhar para você, tirar a foto, né? Criar aquele conceito para que ele tenha durabilidade. Como você vai fazer lá atrás do teu quintal, se você vai procurar o melhor ponto, onde você tem o encontro do sol com a sombra e o vento em menor quantidade, essa é a habilidade que cabe a você, empreendedor. Isso é o que cabe a você, empreendedor. É você ter esse conhecimento de como você vai fazer com que o teu produto tenha um grau de equilíbrio, o teu serviço tenha um grau de equilíbrio, para que a fotografia final seja como aquele senhor que passava na frente da casa. Quando ele passava e falava assim, mas aquela terceira ali, nossa, a roupinha dela ela pode até repetir a mesma roupa. Por quê? Porque existe durabilidade, né? Porque o tempo faz com que ele exista. Então, pessoal, desconstruir não necessariamente é você jogar tudo ao chão de uma vez só. Eu bato muito nessa tecla nos vídeos. Eu costumo dizer que desconstruir é a capacidade de você, na verdade, não quebrar tudo de uma vez. Mas se você quer desconstruir, você pode quebrar uma parede. Essa parede aqui não ficou legal, eu vou fazer aqui um balcão. Aí você vai lá, quebra uma parede, você não precisa jogar a casa no chão de uma vez. Por isso, eu me esforço muito a dizer para todo e qualquer empreendedor, para todo e qualquer parceiro nosso de negócio, para todo empreendedor formal, informal, para você que quer começar no seu empreendimento,
Eu quero dizer para você o seguinte: existe sim a forma de fazer certo. Dá para fazer certo, dá para fazer da forma correta, dá para aplicar as teorias e sem fazer com que tudo isso se torne algo enfadonho ou com custo muito alto. Muito pelo contrário. As formas mais simples também dão resultado. E a teoria da fotografia está pautada nesse aspecto. E no teu cliente conseguir enxergar em você alguém que vai entregar algo que seja confiável, durável. Não durável que vai estar fisicamente durante o tempo, mas aquele tempo que ele precisa, que ele expecta ter. Então, era só essa contribuição final que eu queria dar para vocês, já que não teve uma pergunta no final. Perseverança, Maria. Exatamente, Helena, exatamente. É a questão da perseverança. E a Helena entra, ela me inspira. Se eu tivesse que contratar, eu não gosto muito de usar essas coisas para que as pessoas às vezes não se sintam desconfortáveis. Mas afinal de contas, eu não estou falando nada de mal, tá? Se eu tivesse que contratar alguém para cuidar do marketing da minha empresa e Jesus fosse uma pessoa viva, eu contrataria Jesus. Sem dúvida nenhuma. Sabe por que eu contrataria ele? Porque, cara, ele viveu num tempo onde os costumes e os hábitos eram terríveis. E a primeira coisa que ele fez foi desconstruir. E ele desconstruiu ensinando o povo através de parábolas, através de histórias. Então, o meu marqueteiro principal seria Jesus, depois seria Paulo. Aí Paulo eu já conta em outra história. Tá? Mas se existe uma coisa muito fera que existe desde o primeiro dia da era cristã, e digamos até mesmo antes dela, é a capacidade da desconstrução. Cristo mostrou através dos evangelhos que é possível desconstruir conceitos, né? De conversar com uma mulher adúltera, né? de curar, de tocar num homem com lepra, né? de curar pessoas. Tá aí, pessoal. Desconstruir não é uma criação minha, é apenas uma adequação minha aos negócios. E a gente tem exemplos aonde a gente bem entender. Ele criou o recrutamento e treinamento. Muito bom, Helena, muito bom. É isso aí. Gente, eu tava aqui ouvindo a história, né? Que ninguém nunca ouviu, eu também nunca tinha ouvido. Ninguém nunca ouviu essa história. Eu gosto muito da originalidade. E faz sentido. E eu fiquei aqui pensando no atendimento ao cliente, né? No carinho, no cuidado. Porque se você vai muito rápido, você pode simplesmente desbotar. Se você vai mais ou menos rápido com o vento, você pode não entregar aquilo com a leveza que ele quer. E se você vai no tempo certo, no seu tempo, não tão rápido, não tão devagar, mas com consistência e com qualidade, você faz com que ele se apaixone por você e crie uma via de mão dupla. Viu? Eu também participo das lives aqui e aprendo bastante coisa com o nosso consultor especial. Eu vou... Vocês podem ter certeza que quinta-feira ela não vai me chamar mais de consultor especial, porque eu me sinto incomodado com esse termo. Me sinto incomodado. Eu falo isso, canso de falar e vou falar de novo. Ele tá aqui do meu lado, é meu marido, divide a minha vida. A gente trabalha numa mesma mesa o dia todo. A gente divide as tarefas de casa, como ele falou, ele cozinha. Ficou sem som? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo, Helena? Pessoal, informa pra gente aí se vocês estão conseguindo ouvir. Pensei que tivesse sido o Instagram Não, que tivesse derrubado a gente. Ainda tá com 9 minutos ali ainda. Alô, pessoal? Travou. Deve ser a internet. Pois é, vai chegando essa hora, ela vai ficando devagar. Mas que eu tava falando, a gente divide a vida, né? A gente divide as tarefas e ele me ensina muito todo dia, né? Ele não me dá as respostas de mão beijada, não. Às vezes eu fico danada com ele, querendo que ele me fale. Às vezes eu tô com pressa. Aí ele quebra todo aquele mais difícil
ensinar, né? Mas leva mais tempo, mas ele quer me ensinar. Aí eu vou lá, aprendo, né? Aprendo que eu preciso ouvir. E teve uma coisa que ele falou pra mim uma vez que eu fiquei bem chateada mesmo. Ele falou assim, eu tenho que aprender porque eu não vou estar aqui pra sempre. Mas é fato, não é? A gente tem que aprender. E essa é a graça da vida, né, cara? Quanta coisa a gente já aprendeu juntos, né? Essa é a graça da vida. Tem um monte de gente boa hoje nessa live de terça-feira, hein? Gostei. Valéria Andrade, seja bem-vinda. Eliane Barbosa, seja bem-vinda. Zilaine, é isso? Seja bem-vinda. Meninas, meninos que estiveram presentes com a gente hoje, muito obrigada mais uma vez. A gente trouxe a live para as terças-feiras também, porque o nosso coração se alegrou tanto de ter um contato semanal com vocês que a gente não consegue esperar uma semana. De quinta para quinta é muito tempo, então agora a gente vai se ver todas as terças e quintas-feiras às 18h31, tá bom? Então, compartilhem essas informações. Tem sempre um amigo que precisa ouvir boas dicas, compartilhar conhecimento também com a gente. E quem puder ajudar a gente a divulgar o nosso canal para que ele chegue mais longe, para que ele alcance outras pessoas. Tenho gente de outros estados que seguem a gente, que mandam mensagem. Isso nossa, deixa a gente muito feliz. E é isso. Muito obrigada a todos. Hoje a gente não vai ser derrubado, a gente vai terminar com mais calma hoje, né? E só agradecer a presença de vocês e agradecer principalmente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com vocês, compartilhando e aprendendo também coisas novas, tá bom? Bom, pessoal, só para aproveitar, não esqueçam, por favor, você não precisa ter compromisso de se inscrever no nosso canal, mas se você nunca foi no nosso canal no YouTube, dá um pulinho lá. Tem coisas bem bacanas, por exemplo, todas essas lives que a gente faz aqui, a gente criou lá um espaço para a gente colocar todas as lives. Aí a live sai daqui, eu faço um trabalhinho nela ali na edição, corto algumas coisas, coloco as lives lá. Às vezes as pessoas, perdi alguma coisa, mas eu gostaria de... Pessoal, continua o problema de ouvir, não? Ou será que já destravou aí? Só poderia dar um joinha pra gente aí, só pra... Então, não precisa ter um compromisso de se inscrever no canal. Afinal, no canal não gostei. Bacana, não tem problema nenhum. O objetivo do canal da AB Criativa Treinamento é justamente engajar as pessoas que se sentem com necessidade de fazer o seu negócio crescer. E o objetivo do canal é isso. O Planejando para Desconstruir é justamente a ideia de você desfazer aquilo que existe de dificuldades, aquilo que a pessoa não consegue encontrar soluções práticas. Deixa lá seu comentário, deixa sua observação. Eu estou precisando... Tá sem som. Vamos tirar aqui o microfone. Alô, pessoal, agora voltou? Voltou aí? Não, tá gravado, com certeza tá gravado. Não tenha dúvida disso. Então, por favor, se inscrevam lá no nosso canal, caso gostem, assistam, dá sua curtida. A gente precisa de qualquer jeito. É um algoritmo, o YouTube é um algoritmo, a gente precisa dos likes. Acabou de subir, né, às 18h30, subiu mais um vídeo lá no canal, que foi o vídeo da live passada. A partir de quinta-feira vão subir vídeos novos que eu já gravei. Eu estou só editando para colocar lá. A gente, na verdade, a gente não tem intuito de ficar rico com isso. Nosso objetivo é fazer com que tudo cresça, que nesse crescimento, se a gente puder crescer junto, a gente vai junto com vocês. Fiquem à vontade, nos enviem qualquer tipo de comentário que nós teremos sim prazer de responder a vocês. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais também. Então é isso, um grande beijo e até quinta-feira. Encontro vocês na quinta-feira às 18h31, tá bom? Grande beijo, fique com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.